Bom dia a todos. Bom dia. Alegria a gente estar aqui, né, nesse dia especial. Queria dar as boas-vindas e um feliz Dia dos Pais, né, para todo mundo, especialmente para os pais. Eu já estou usando o meu presente. Eu fico muito feliz, muito agradecido, né, Paula, Bia, muito obrigado. E fico mais agradecido e feliz ainda porque a turma lá em casa tem bom gosto, né? Isso salva a minha pele. É uma ajuda, assim, tipo, incomensurável. Né? Quem me conheceu como solteiro sabe muito bem disso, né, Daniel? Mas é especial a gente estar aqui, passar esse tempinho juntos e celebrar, né, o Dia dos Pais de alguma maneira, celebrar o nosso Pai Celestial, né, aquele que se aproxima de nós e que quer ter esse relacionamento tão profundo e nos ajudar na nossa jornada terrena. A gente vai dar sequência ao nosso tema, né, ansiedade. Não sei o quanto a gente ficou ansioso por essa segunda aula, né? Começamos na semana passada, domingo passado, falando sobre isso, e eu queria fazer um apanhado aqui sobre o que a gente, brevemente, né, um resumo sobre o que a gente falou no domingo passado. Essa foi a passagem básica, né, de Pedro, que ele nos fala sobre ansiedade. Lancem sobre Deus as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Deus é todo-poderoso, por um lado, e por outro lado, Ele é esse Pai que quer estar conosco, que quer nos acompanhar, que quer nos abraçar, nos aconselhar ao longo da nossa caminhada. Nós falamos que a chave para fazer isso, que a Bíblia diz, e Pedro fala sobre isso, é a humildade. Porque não adianta muito Deus ser esse Deus todo-poderoso, amoroso, misericordioso, se a gente não o alcança, se a gente não vai ao encontro dele. Ele já veio ao nosso encontro, ele está bem perto, mas nós precisamos dar passos na direção dele. E isso exige de nós humildade no coração, para pedir ajuda para Deus, pedir ajuda uns para os outros. E da nossa definição de ansiedade, né, que é aquela turbulência interna que é gerada pela antecipação de alguma coisa na vida, a gente chegou a essa conclusão, né, que a turbulência pode ser lidada nos nossos corações com humildade, com esse pedido de ajuda a Deus. A antecipação, a gente precisa exercitar, esperar o tempo certo, né, das coisas acontecerem, o tempo de Deus, e isso pode nos ajudar, é uma chave para a gente lidar com a nossa ansiedade, a nossa angústia. Isso, como eu compartilhei um pouquinho na semana passada, é o que tem me ajudado muito a lidar com a minha própria ansiedade, com as minhas angústias, com as minhas aflições. Eu tive a oportunidade de compartilhar, né, aquela semana marcante, né, da minha vida, a semana mais difícil da minha vida, que gerou traumas, né, gerou coisas muito fortes, né, no meu coração. E, na verdade, é o dia a dia com Deus que tem me ajudado. E o nosso propósito aqui, como a gente falou, não é tratar a ansiedade de uma maneira profissional, né, de um aspecto psicológico, psiquiátrico. Eu não tenho essa formação, mas o nosso propósito aqui é nós compartilharmos sobre a vida. E eu gostaria de compartilhar alguns princípios da Bíblia que têm me ajudado pessoalmente e incentivar que entre nós, uns aos outros, a gente compartilhe isso e a gente se ajude mutuamente e Deus use as nossas vidas para ajudar e edificar um ao outro. Esse é o propósito. A gente falou desses níveis de ansiedade aqui, normal, que até nos ajuda, né, nos impulsiona a fazer alguma coisa, mas tem um nível onde tudo isso aqui, né, angústia, depressão, medo, as preocupações, ao invés de nos impulsionarem, nos travam e a gente pode chegar até
num nível de ansiedade onde a gente vai precisar de uma ajuda médica, de uma ajuda profissional para lidar com essas coisas. Hoje a gente vai seguir falando de uma passagem lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Se você quiser abrir sua Bíblia, fica à vontade. A gente vai ter a projeção também das passagens bíblicas aqui nos slides. Paulo fala sobre ansiedade de uma maneira muito parecida com o que Pedro fala na carta dele sobre ansiedade. Aqui, Filipenses 4:6, ele diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É muito semelhante, né, ao lancem sobre Deus as suas ansiedades, porque Ele, como um Pai amoroso, quer cuidar de cada um de nós. Mas Paulo aqui, ele explicita, né, como que a gente lança para Deus as nossas ansiedades. Ele fala por meio da oração, por meio da expressão dos nossos pedidos, das nossas súplicas a Deus, com gratidão nos nossos corações. Mas de alguma maneira a gente precisa tornar isso conhecido diante de Deus. Isso é uma outra chave, né? Ou é a chave para a gente lidar com essas aflições do nosso coração. E a gente tem basicamente diante disso, como a gente falou diante de 1 Pedro, né? A gente tem dois caminhos, como Jesus nos ensina. A gente pode construir a nossa vida em cima dos ensinamentos dele, dos princípios que a Bíblia traz para a gente, ou a gente pode construir a nossa vida em cima do que a gente pensa, ou do que a gente pega em qualquer outro lugar desse planeta. E Jesus faz essa comparação, né? Aquele que constrói a vida sobre os meus ensinamentos é como alguém que constrói a casa na rocha. Aquele que constrói a vida do seu próprio jeito, da sua própria maneira, é como alguém que constrói a casa na areia. E a gente não gostaria de morar numa casa construída em cima de areia. Não é verdade? A gente não tem essa segurança. A gente quer algo mais firme, mais sólido. Mas nas nossas vidas, o que a gente está procurando de verdade? A gente está procurando os princípios, dos ensinamentos de Deus, do nosso Criador, ou a gente está tentando descobrir o caminho, inventar a roda novamente, né? E descobrir o caminho por nós mesmos, pela nossa própria força ou a nossa própria sabedoria. Diante de nós tem esses dois caminhos. E a gente pode seguir por esse daqui, né? Que é o eu não preciso de Deus, eu não preciso da ajuda de Deus, não preciso da ajuda da Bíblia, não preciso da ajuda nem mesmo tanto de outras pessoas em determinadas áreas da minha vida, porque eu consigo sozinho, eu sou forte e poderoso. E normalmente a gente não expressa isso, né, como eu estou falando aqui para Deus, né? A gente nem tem essa coragem, né, a maioria de nós, de falar isso para Deus. Deus, eu não preciso de você, vou seguir a minha vida aqui do meu jeito, do meu caminho, mas a gente acaba fazendo isso de uma forma mais velada. A gente acaba fazendo isso quando a gente, de todo o coração, não procura saber a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente acaba fazendo esse não preciso quando a gente esquece de Deus e é indiferente com relação a Deus nas nossas vidas. E com certeza, todos nós temos coisas no nosso coração, na nossa existência, na nossa história, que nós devemos e precisamos levar para Deus. Eu acredito que cada um de nós pode ser representado aqui por essa imagem. Nós temos coisas do nosso passado que nós carregamos, e aqui a gente pode falar de traumas do passado, situações difíceis que nós vivemos, feridas, mágoas, ressentimentos. Eu acredito que se a gente parar um pouquinho aqui e começar a compartilhar da nossa vida, e nem precisa ir muito longe, dessa semana,
a gente vai se lembrar de algumas coisas que marcaram o nosso coração. 3 semanas atrás, marcaram o nosso coração e o nosso pulso. Certo, Daniel? Quem que te derrubou no futebol, cara? A gravidade. Foi você mesmo. Deixaram a gravidade marcando o Daniel e ela fez um bom trabalho. Isso foi na comemoração dos casados e solteiros aqui na igreja. A gente teve um futebolzinho e aconteceu isso. E os casados ainda perderam. Por causa disso. O nosso craque foi contundido no meio do jogo. Nós temos coisas do passado que nós carregamos, né, que são fortes e que às vezes produzem preconceitos na nossa vida, julgamentos. E quando a gente olha para o futuro, vem as ansiedades, vem as angústias, vem os medos, as inseguranças, as aflições no íntimo do coração. Então é muito comum a gente viver o presente dessa maneira, carregando toda essa carga negativa do passado e olhando para o futuro com muita insegurança, com muito medo. São essas coisas que nós podemos e devemos apresentar diante de Deus. E aí, a gente entra na grande comparação com as nossas amigas, as zebras. O título dessa aula de hoje, né, porque as zebras não têm úlceras, na verdade vem desse livro do Robert Sapolsky, né, que é um biólogo americano que morou na África, né, por um tempo. E normalmente as pessoas que vão para a África passam lá um tempo e voltam para casa, têm a brilhante ideia de escreverem um livro, né? E é isso que aconteceu com o Robert. Ele escreveu um livro. A gente tem um amigo na igreja que fez exatamente isso, né? Morou uns anos na África e escreveu um livro. O nome do livro, e normalmente o nome desses livros tem a ver com bicho, né? Com selva, alguma coisa assim. O nome desse outro livro do nosso amigo é O Leão Nunca Dorme. E aí a gente descobre, né, que o leão nunca dorme porque ele fica confabulando em como pegar as zebras que não têm úlcera. São leituras complementares, totalmente complementares. Você pode ler na sequência e vai ser ótimo. Esse livro, ele apesar do título, né, não indicar muito isso, mas ele é um livro que tem fortes evidências científicas, né, de várias questões, né, e o Sapolsky, como biólogo, ele escreve a respeito dessas evidências. Mas para os nossos objetivos aqui, a gente pode pegar muito na superfície, né, da mensagem do livro, basicamente o seguinte: as zebras são animais de muita paz. Elas ficam lá pastando a relva verdejante, né, na sua manada, e elas não se estressam normalmente. A maior parte do tempo da vida delas é paz e tranquilidade, relva e água fresca. Essa é a vida da zebra. E ela se estressa quando o leão que nunca dorme sente fome, né? E aí vem colocar em prática o seu plano de caçar as zebras. E aí o que acontece quando a zebra sente o cheiro, né, do leão e sente que tem ali uma alcateia, né, dos leões lá, espreita, os batimentos começam a acelerar, né? O estresse começa a vir, porque ela pressente o perigo. E quando o leão ataca, ela sai correndo, né, desesperadamente para salvar a vida, para onde apontar o nariz, né, ela vai embora. E aí é um momento altíssimo de estresse, né, de muita pressão na vida da nossa querida zebra. Mas tem dezenas, às vezes centenas de zebras. E o leão, ele captura, quando ele é bem sucedido na caçada, né, uma zebrinha. Só uma. E o resto escapa. As zebras sabem que os leões não têm muita tecnologia, não tem freezer, não tem como estocar comida, então ele vai, caça uma zebra e depois, quando ele sente fome, ele volta à sua caçada. Então a zebra, ela vive dessa forma, picos de estresse, mas depois ela volta à rotina dela com toda tranquilidade, com toda paz.
ela não fica magoada com os leões, ela entende que isso é uma lei da natureza, ela não guarda rancor, aqueles leões malvados pegaram a minha amiga, não, ela entende de alguma maneira, é a natureza, é isso mesmo. Pobres, coitados, eles têm que se alimentar também, eles não comem grama, tem que comer a gente, então é assim mesmo. Elas ficam em paz com isso, muito, muito tranquilas. Zen, né? Totalmente zen. E seguem a vida dela. Esse autor, ele fala o seguinte: as doenças físicas que acontecem com a gente, né, que tem fundo emocional, normalmente vêm quando a gente passa por grandes períodos de estresse, ansiedade, depressão, angústia, longos períodos. Normalmente, as doenças físicas, né, que têm fundo emocional, elas não vêm por picos de estresse nas nossas vidas, mas vêm por um estresse contínuo. E é por isso que as zebras não têm úlcera, porque elas têm os picos, mas normalmente elas estão lá muito tranquilas, muito em paz e não se estressam demasiadamente. E aí, olhando para essas coisas, né, e pensando na vida das zebras, a gente pode falar: puxa, eu jamais serei uma zebra, né? Essa é a conclusão que eu chego a partir, nem da leitura, mas do resumo desse livro. E é verdade, né? A gente jamais será como uma zebra. Porque as zebras, elas estão num nível onde elas se preocupam basicamente com a sobrevivência delas. As preocupações são estritamente físicas. A gente tem um nível de estrutura muito superior, porque Deus nos fez assim. A gente tem uma estrutura espiritual, a gente tem uma estrutura social, a gente tem uma estrutura psicológica que as zebras simplesmente não têm na constituição delas. Nós somos seres muito mais complexos. As zebras não se preocupam tanto com o futuro, não trazem as cargas do passado que nós trazemos pela nossa constituição psicológica, espiritual, a constituição própria de cada um de nós como seres humanos. Mas a gente, pelo menos, tem um bom indicativo, né? Se a gente quer ter uma vida saudável em todos os campos, a gente tem que evitar esse estresse, a gente tem que aprender a reduzir o nível de ansiedade a um nível aceitável e que a gente, na maior parte do tempo da nossa vida, consiga viver em paz. E como fazer isso? Esse é o objetivo dos nossos encontros aqui, aprender alguns princípios de como fazer isso. E aí a gente volta para Filipenses 4, a dica que Paulo nos dá. Ele fala: orem, apresentem a Deus os seus pedidos, suas súplicas, com gratidão. Então a gente tem da Bíblia que isso é um grande caminho, né? Oração. Na semana passada a gente deixou a tarefa de casa, né? Uma das tarefas de casa era a gente se esforçar para orar um pouquinho, separar um tempinho do nosso dia para orar a Deus. Eu não sei quanto a gente foi bem sucedido, né, nessa tarefa de casa. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, fique tranquilo, não se estresse, mas oração é uma coisa importante. E se a gente quer praticar esse tipo de exercício espiritual, novamente a gente tem que recorrer à fonte, né? Como orar? Será que existe alguma coisa na Bíblia que nos ensina a nos exercitarmos nessa disciplina espiritual, na oração? Com certeza, tem muita coisa. O que o Mestre fala sobre isso? O que o Senhor Jesus nos ensina a respeito de oração? Um outro texto que a gente deixou como dica, né, de leitura na semana passada foi Mateus 6, lembra disso? E eu queria ler alguns versículos de Mateus 6. Está no meio ali do Sermão do Monte, né? E Mateus 6, ele ataca diretamente questões de ansiedade na nossa vida. Mas especificamente sobre oração, a gente tem essa oração muito famosa que Jesus nos ensina, né,
Quando os discípulos perguntaram para ele, né, Lucas fala sobre isso, os discípulos ficaram intrigados, né, com o relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Como é que ele consegue passar noites inteiras orando, sem dormir, né, sem cochilar? Por que que Jesus, ele se esforça tanto para separar uma parte do tempo dele e ir para lugares solitários, desertos, só para orar, só para estreitar o relacionamento dele com o Pai? Porque essa era a fonte de vida, a fonte de direção que Jesus tinha na vida dele. Os discípulos, intrigados com isso, Lucas conta para a gente, né, no Evangelho, capítulo 11 de Lucas, chegam para Jesus e perguntam: mestre, como é que é isso daí? Ensina para a gente, por favor. Até João Batista ensinou para os discípulos dele, né? Fala para a gente como é que a gente aprende a orar, como o Senhor faz. E aí, Jesus apresenta para eles essas palavras, que também é registrada aqui no Sermão da Montanha, e a gente conhece a oração, né? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dessa oração a gente poderia fazer uma série de vários encontros só sobre esse texto. Tem uma sabedoria infinita aqui nessas palavras de Jesus, como em todo o resto da Bíblia. Mas, pegando alguns pontos aqui interessantes que eu acredito que podem nos ajudar muito, que pessoalmente me ajuda muito, eu queria destacar essa estrutura aqui da oração que Jesus faz. Olha só como ele começa, olha só como ele termina. No início ele fala, Pai Nosso, e isso já era uma grande revolução, né? Os judeus nunca chamavam Deus de Pai, e Jesus faz isso, ou seja, ele reconhece que Deus é todo-poderoso, é o Criador de todas as coisas, é o Senhor de tudo, mas ao mesmo tempo, além do profundo respeito, existe uma aproximação, existe uma conexão que Deus deseja ter com cada um de nós, como um pai perfeito, amoroso, compassivo, deseja cuidar e tratar dos seus filhos. Esse é o relacionamento que Deus, o Pai, quer ter comigo e com você, o mesmo relacionamento que ele tinha com Jesus. E ele segue, o Senhor está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus começa a falar com Deus que é santo, que existiu antes de qualquer outra coisa ser criado, por isso ele é santo, ele é separado de toda a criação. Ele, antes de tudo existir, ele era e ele trouxe à existência todas as coisas. Ele começa a falar do reino de Deus, o domínio de Deus sobre esse universo e as características desse reino que são magníficas, é um reino inabalável, eterno. Ele começa a falar da vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável para cada um de nós e que todas essas coisas precisam inundar a terra, começando das nossas próprias vidas. Sabe, isso é extremamente interessante e importante a gente aprender, porque Jesus começa a oração que ele ensina para os discípulos, saindo dele mesmo. E eu não sei você, mas a minha tendência é orar a partir do meu mundo, da minha visão, dos meus sentimentos. É falar, Deus, eu estou com um problema aqui, olha só, é a minha esposa, é a minha filha, é o meu chefe, é o meu trabalho, é isso daqui, é a lâmpada que queimou, é isso, e é o meu sentimento, a minha angústia, a minha ansiedade, e o meu, e o meu, e o meu, e o meu. A minha tendência é orar assim. E eu preciso aprender com o mestre que a oração começa de eu sair do meu mundo e ir para o
mundo de Deus, que é muito maior do que o meu mundinho egoísta, é muito maior do que a minha pequenez, a minha limitação. Deus é infinito e é para esse Deus que eu preciso lançar completamente a minha alma. Observe aqui as palavras que ele usa. É teu nome, teu reino, tua vontade, não é nada meu. E ele termina da mesma maneira. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu não sei se vocês já viram essas imagens, né, do Escher, né? É um artista holandês que tem umas coisas bem bacanas. E na exposição dele, né, tem essas salas também, né, que mostram para a gente como a gente é enganoso nas nossas avaliações, né? E a nossa perspectiva humana é assim, né? Se a gente olha para isso daqui e se eu te pergunto quem é o cara maior e quem é o cara menor, né? Ele fala, o carequinha é o menor, né? É óbvio, porque eu estou vendo isso, é claro que é. Mas, de repente, o carequinha fica maior do que o outro. Essa é a perspectiva que a gente tem e a gente precisa entender e ter convicção disso. Nossa perspectiva é enviesada, nossa perspectiva não é a correta, porque é uma perspectiva do ser humano, totalmente configurada pelos elementos que estão à nossa volta. As cores influenciam nisso, a geometria da sala aqui influencia nisso. O nosso passado influencia na perspectiva que a gente tem, na forma que a gente enxerga as coisas. E aí é muito comum a gente formar preconceitos, é muito comum a gente estabelecer julgamentos para o nosso próximo, a partir da nossa perspectiva totalmente enviesada. Por isso, o que Jesus nos ensina é: saia de você mesmo, liberte-se dessa limitação que você é como ser humano, da sua condição humana. Comece a orar com foco em Deus, pensando nos atributos de Deus, como Deus é maravilhoso, pensando nas características do Criador, do Pai Celestial, pensando no reino de Deus, pensando nas características da vontade de Deus. Se a gente faz isso, a gente tem uma outra visão de quando a gente atacar o meio da oração. Porque o meio é o que Paulo nos ensina a fazer. Leve para Deus as suas necessidades. Leve para Deus aquilo que está causando ansiedade no seu coração. E Jesus ensina os discípulos a fazerem isso, né? A parte que a gente deixou em preto aqui na oração é isso, né? Dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, livra-nos do mal. Ele fala aqui de necessidades físicas, de necessidades emocionais, de necessidades espirituais. Ele fala que nós devemos realmente levar diante de Deus os nossos pedidos, aquilo que nos aflige fisicamente, aquilo que nos aflige emocionalmente. Se a gente tem falta de amizade, ou se a gente tem dificuldade de perdoar alguém, precisamos da ajuda de Deus, precisamos levar isso para Deus, precisamos de colocar diante de Deus essa necessidade. E as necessidades espirituais, que só Deus pode alcançar o nosso coração, nos livrar do mal. Existe uma batalha espiritual que nos cerca, a gente não vê, mas ela está aqui, está à nossa volta, e a gente precisa muito da ajuda de Deus para lidar com isso. Na sequência do capítulo 6 de Mateus, eu queria ler mais alguns versículos aqui junto com você, porque Jesus fala, olha, depois de colocar essas coisas diante de Deus dessa maneira, nessa perspectiva, não se preocupem. Não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos do que muitos pássaros? Jesus está lá no meio, né, ele está ao ar livre, né, no meio lá de um monte com várias pessoas ao redor dele, e Jesus usa essas coisas que estão ali à volta. Ele fala, olha, não se preocupem, observem
Os pássaros. Olha lá aquele passarinho. Você acha que aquele pássaro é mais importante do que você? Achou errado, Vinícius? Não é, você é mais importante do que o pássaro. E ele continua, por que vocês se preocupam com Salomão? Em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Observem os lírios. Você acha que os lírios do campo são mais importantes do que você? Achou errado, Vinícius. De novo, não são, você é mais importante. E se Deus cuida deles, vai cuidar de você e de cada um de nós também. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Se a gente praticar isso daqui, a gente vai ser aceito na manada das zebras, com certeza. A gente está muito próximo disso, né? É orar dessa maneira, entregar e depois confiar em Deus e ficar tranquilo com as nossas preocupações. Maravilhoso! Então, vamos para casa e vamos praticar essas coisas, né? Só que não é bem assim. A gente sabe disso. Isso é uma coisa muito simples, é fácil da gente entender, mas é muito difícil a gente praticar, não é verdade? Há mais ou menos uns 6 anos, eu passei por uma outra experiência bem forte. E eu sou super grato a Deus por essas experiências fortes, porque elas me ensinam mais do que as férias na praia, com certeza. Poderia ser experiências muito difíceis na praia, tipo um quase afogamento, por exemplo, né? Mas isso é outra coisa. Mais ou menos há uns 6 anos, a gente estava tranquilo, né, em casa, e a Paula estava meio mal de saúde, né, por uma semana já, e aí teve uma noite que ela começou a passar bastante mal, e ela começou a tremer, né, os lábios, pressão baixou, o lábio ficou branquinho. E aí, eu tenho um grande amigo, né, de adolescência que é médico e ele mora aqui em Brasília, trabalha aqui em Brasília. Eu acordei ele lá mais ou menos meia-noite, né, e tá acontecendo isso aqui. E aí ele falou para mim, Denilson, a melhor coisa é leva para o hospital, porque aí a gente tem um diagnóstico seguro e tal. E aí a gente foi para o hospital, né, Bia estava dormindo lá, deixei um bilhete para ela, né, na porta do guarda-roupa, caso ela acordasse. E a gente foi para o hospital e começou aquele negócio dos exames, né, tal, para ver o que é, achar uma infecção em algum lugar, mas vamos descobrir e tal, e exame, e não descobria. E aí chegou ali perto das 6 horas, a gente estava esperando o resultado de uns últimos exames, né, que ela tinha feito. E eu falei, bom, eu vou voltar para casa para pegar a Bia, levá-la para a escola, deixá-la na escola e aí volto para o hospital. E assim eu fiz, né, e tal. Quando eu cheguei de volta no hospital, né, na sala lá onde a gente estava, né, aguardando, cadê a Paula? Não está lá, tal, sumiu. E aí eu fui falar com o atendente, né, o que vocês fizeram com a minha esposa, né? Cadê a Paula? E aí ele olhou para mim, assim, com aquela cara de atendente de hospital, né? E falou, seu Denilson, tudo bem? Tá, bom dia. Nós tivemos que internar a sua esposa. Eu falei, caramba, internar? Mas por quê? Algum resultado de exame saiu, né? Coisa grave, é séria. O que aconteceu? Por favor, fale. E ao invés dele me explicar, ele falou, e ela está internada na UTI. Na UTI! Que isso? Ele falou, não, mas não se preocupe, porque cara, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, UTI significava outra coisa, né? E eu tenho essa visão do passado, essa carga, né? Não, a gente resolveu colocar ela na UTI simplesmente porque na UTI os exames são muito mais rápidos e a gente não descobriu ainda o foco da infecção e etc. Tal. Então lá é mais rápido.
Eu falei, eu não sei se eu posso confiar nesse sujeito, né? Que é isso? UTI, cara. E aí, então deixa eu vê-la um pouquinho, né? E tal. Não, o senhor não pode, porque o UTI, né? Tem horário de visita, como assim? Não pode chegar lá a qualquer momento. Cara, eu fui para casa. Não tinha mais nada que fazer, né? Só orar, pedir oração, né? Para a igreja, né? Por favor, ore pela Paula. Não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Mas o chão rachou, né? Eu me senti extremamente mal, né? Aquela aflição e misturado com o cansaço, né? Daquela noite que a gente não dormiu e uma insegurança enorme, né? O que está acontecendo aqui? E aí eu fiquei horas assim nessa angústia, né? Nessa amargura no coração, esse aperto, aflição, até que chegou a hora da visita, né? Eu fui visitar. E aí, quando eu estava, né, lá esperando, né, para dar a hora certa, aí saiu o meu amigo que é médico, né? E aí foi a primeira vez que eu dei uma tranquilizada, né, em toda a história. Porque ele chegou para mim e falou, não, Denilson, não se preocupe, o pessoal está no caminho certo aí. E eu te digo uma coisa, se fosse lá em Barbacena, ela nem iria para UTI, iria para um quarto normal mesmo. Aí eu entendi o que ele quis dizer, né? Falou a minha língua. Eu falei, então é assim, tá certo, beleza. Resultado da história, né? Era a sinusite, que chegou num nível alarmante, né? E iniciou-se ali um quadro de sepse, né? Da infecção se alastrar e se tornar generalizada para todo o corpo. E aí eles diagnosticaram isso, entraram com o antibiótico certo e depois de uns 2 dias a Paula estava saindo do hospital. Mas eu peguei tudo isso, né? Toda essa emoção. Falei, Deus, peraí, tem alguma coisa meio errada. Porque, afinal de contas, eu confio no Senhor mesmo ou eu não confio? E aí eu percebi, né, e é nessas horas que o nosso coração é revelado. Né? Eu percebi que, eu confio, até um certo ponto, né? Mas quando o bicho pega mesmo para valer... Aí a gente vê o nível de relacionamento que nós temos com o nosso Deus eterno. E isso para mim foi muito importante, porque muitas dessas coisas que eu estou compartilhando aqui vieram a partir dessa experiência, a partir dessa busca, dessa confissão honesta diante de Deus, como a gente viu na semana passada, né? Deus, eu creio, mas ajuda a vencer a minha incredulidade, né? Eu falei para Deus, eu confio, mas ajuda eu vencer a desconfiança, porque é muito raso a minha fé, é muito raso o meu relacionamento contigo, é muito raso o meu nível de confiança com o Senhor. Me ajuda. E Deus ajuda. Deus responde às nossas orações. Deus, Ele vem ao nosso encontro porque Ele quer. O que a gente precisa não é de um Deus mais poderoso, mais incrível. Deus já é tudo isso. O que nós precisamos é quebrantar o orgulho que a gente nem sabe que tem, porque ele nos cega. E quebrantados diante de Deus, enxergar a nossa condição humana de uma maneira mais precisa e clamar a ajuda e a direção do nosso Deus. Sabe, a vida, ela é uma jornada. Uma jornada onde a gente aprende com cada coisa. No final do ano, né, a gente foi tirar umas fériasinhas, fomos lá no Parque Nacional, Chapada, né, Chapada dos Veadeiros aqui, Parque Nacional, lá em São Jorge. E aí, num belo dia lá, a gente foi fazer uma trilha no Parque Nacional e um guia estava batendo papo ali com a galera, né, a gente começou a conversar também. E ele falou um negócio muito sábio para mim. Ele falou, olha... A trilha, sabe a trilha? Sei. A trilha não é uma viagem, a trilha é uma jornada. Falei, uau! Elabore, por favor. Estou gostando aqui, vai em frente, continue. Não é uma jornada, porque na viagem só interessa o destino final. Né? E aí eu me imaginei lá no avião, né, horas e horas, apertadinho lá, lutando contra um sono, tá? Porque eu só quero chegar, né? O trajeto ali não importa, se tivesse teletransporte seria ótimo, né? Isso é a viagem, importa chegar no destino final. Mas ele falou, com ar de sabedoria, né?
a jornada é diferente. Cada ponto da jornada importa. E a trilha é assim, né? Você fala, olha que flor magnífica, que cachoeira, vou dar um mergulho aqui, vai, continua, nossa, que vegetação. A nossa vida é uma jornada. E cada ponto importa e importa muito. E se a gente tem a perspectiva correta, essas coisas que parecem ruins aos nossos olhos, né, quando a gente luta com ansiedade, né, o tema que a gente está abordando aqui, isso tudo pode se reverter em grandes bens, em grandes bênçãos, em grandes presentes para cada um de nós. Nós precisamos ter a visão correta, a perspectiva de Deus para lidar com essas coisas e construir a nossa vida de uma maneira correta. Diante de todas essas coisas, né, se a gente confia ou se a gente não confia em Deus, diante das palavras de Jesus, né, não se preocupem, confie, a gente pode muito bem. Essa aqui é uma foto do Zac, nem peguei os direitos autorais, Fred, depois eu falo contigo. Peraí, mas se eu não me preocupar, Deus vai pagar as minhas contas, né? Essa pode ser a pergunta que surge naturalmente no nosso coração. Peraí, posso ir lá para o Rio de Janeiro, né? Curtir a vida, ir para a praia, tranquilo, e eu vou chegar em casa, a casa está limpa, a geladeira está cheia, as contas estão pagas, o meu chefe está feliz comigo porque eu não preciso ir trabalhar. É assim que funciona, né? Deus faz um milagre porque eu confiei nele. E a gente sabe que não é nada disso, né? É uma experiência nesse sentido, a gente vai ter certeza absoluta. Na verdade, uma coisa importante, um entendimento importante que a gente precisa ter nessa história toda responsabilidade é diferente de controle. Nós precisamos assumir responsabilidade das nossas vidas, mas precisamos entender, por outro lado, que Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o ponto. Para a gente estar aqui, né, e essa aula, eu tenho a responsabilidade de preparar essas coisas, de estudar, de ler, de organizar, de estruturar, de trazer, né, de fazer aqui alguns slides como auxílio, né, Daniel? Não como apresentação. Essa é minha responsabilidade. Mas se eu fico pensando, será que o projetor vai funcionar na hora, no dia? Aí eu começo a ficar ansioso. Responsabilidade é aquilo que está nas minhas mãos, que eu posso fazer e que eu fico feliz por fazer para servir. E eu posso. Se eu foco em outras coisas, né, será que o microfone vai funcionar, o som vai funcionar, as coisas vão funcionar? Aí eu começo a sair da minha zona de responsabilidade e começo a querer exercer o papel de Deus, que é um papel de controle. Uma vez eu estava pregando, a gente não tem mais essas caixas que tínhamos aqui, mas foi lá no Rio de Janeiro, tinha uma caixa enorme, assim, apoiada num tripé, e o negócio caiu, foi avassalador. O tripé cedeu e a caixa, caiu, e acabou, né, todo o som. E eu tive que continuar, né, dali mesmo. Essas coisas fogem ao nosso controle, e normalmente a fonte de ansiedade na nossa vida vem quando a gente tenta assumir o controle, que é de Deus e não nosso. Então nós precisamos assumir nossa responsabilidade e fazer as coisas com zelo, com excelência, no limite da nossa capacidade e depois praticar o que Jesus fala, entregar, deixar Deus agir, deixar Deus fazer as coisas e confiar que o melhor vai acontecer. Se domingo que vem não tiver projetor aqui, eu não tenho dúvida que isso é o melhor. É o melhor para a gente falar sem projetor. Ou se qualquer outra coisa acontecer, isso é o melhor. Porque está no controle do Deus eterno, que tem todas as coisas debaixo da sua mão e do seu poder. Deus está no controle. A gente confia nisso. Você confia de fato nisso. Por outro lado, nós precisamos assumir nossa responsabilidade. Você tem o desejo de fazer isso, de servir o próximo, a sociedade, a Deus, em última instância, com todo o seu ser, assumindo a sua responsabilidade.
a gente tem um bom indicador, né, para medir essas coisas. E é isso que Paulo fala aqui na sequência, né, no versículo 7, que é a parte em negrito. Ele fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Para a gente saber se a gente está confiando mesmo, para a gente saber se há uma entrega, se a gente assume só a nossa responsabilidade, confia no controle de Deus, Deus nos dá um excelente indicador, que a Bíblia chama também de árbitro dos nossos corações. Que é esse? É a paz. Você está em paz? Ou há alguma perturbação no coração? A paz é um indicador de Deus para saber do nosso relacionamento e como que a gente está lidando com cada uma dessas coisas. Acontece que, como é praxe nossa, né, seres humanos, a gente costuma sabotar um pouco esse processo. Porque quando a gente fala em paz, normalmente, o que vem na mente? Na minha mente, costumo eu associar com férias. Isso é paz. Praia, água de coco gelada, sombra, um mergulho refrescante. Mas a gente sabe que não é essa paz que Paulo fala, não é essa paz que Deus nos oferece. Né? Essa é uma paz circunstancial, né? Que às vezes, ou quase sempre, ou mesmo sempre, não acontece exatamente como a gente imagina, ou como a gente planeja. Né? Você já passou umas férias onde tudo saiu exatamente como você planejou, assim, do início ao fim? É quase impossível, né? Alguma coisa acontece ali que sai do script. E se a gente fica focado nessa paz, que é circunstancial, a gente nunca vai ter paz, a gente nunca vai encontrar a paz verdadeira, de fato. A paz que excede todo o entendimento. A paz que você está em paz, o mundo está caindo e alguém te pergunta: por que você está em paz? E a sua resposta é: sei lá. Porque é uma paz que excede todo o entendimento. Como é que eu vou saber? Tá além, eu só sei que é assim. Né? Eu estou em paz. Porque eu fiz a coisa certa. Né? Porque Deus é o autor dessa paz. Não é algo produzido pelo meu esforço, né, ou pela minha circunstância. É Deus que vai fazer todas as coisas. Então, a gente tem, como Isaías fala, né, tu guardarás em perfeita paz todos os que confiam em ti, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti, aqueles que confiam em ti. Se nós queremos paz, esse é o segredo. Não devemos buscar paz. Devemos buscar Deus, que é o autor da paz. É isso. Eu aprendi muito com a ceia, ou a mensagem que a Juliana compartilhou na ceia na semana passada, quando ela falou mais ou menos assim: olha, Deus tem o poder de me curar, mas mais importante do que a cura é eu saber que nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus vai estar lá comigo. Isso é cristianismo, é relacionamento, é intimidade com Deus, é conexão com o Criador. Isso é o centro de todas as coisas. Quando a gente tem essa conexão, essa intimidade, essa confiança com Deus, nós vamos ter a paz que vai além de todo o entendimento. Você acredita realmente que Deus cuida de você? Tem esse nível de confiança no seu coração? Lá em Minas Gerais, que não tem nada a ver com essa paisagem aqui, né? Porque não é praia lá. Lá em Minas Gerais, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, eu cresci ouvindo um ditado popular, né? Meus pais falavam isso, meu avô, eu lembro claramente meu avô falando isso para mim, que é: olha, para a gente conhecer uma pessoa, a gente precisa comer um saco de sal com ela. Já viu isso? Não é muito comum por aqui, né? Mas que nem o cara da trilha tem muita sabedoria nisso. Mas quando eu era criança,
eu ficava pensando, eu realmente imaginava, né? Eu com um amiguinho ali, um saco de sal na nossa frente e a gente tentando comer, né? Eu, claramente, assim, na minha imaginação, a gente não vai conseguir. Eu nunca vou ser amigo de ninguém, nunca vou confiar nas pessoas e nunca vou conhecer ninguém, porque é impossível comer um saco de sal, assim, né? Chega no restaurante, um saco de sal, por favor, quero fazer amizade aqui. Não é assim que funciona. Mas depois, né, amadurecendo um pouquinho mais, eu fui entender a sabedoria da coisa, né? Que é, para a gente conhecer uma pessoa, para a gente criar laços de amizade profundos, de confiança, a gente precisa passar muito tempo junto, a gente precisa fazer muitas refeições juntos, a gente precisa compartilhar muito a vida juntos, comer um monte de refeições até gastar um saco de sal todo. Agora sim. Lá em casa, isso não é nenhuma indireta para Paula de forma alguma, não interprete assim. Lá em casa, um saquinho de sal daqueles menorzinhos dura uma eternidade. Eu falei que não era. Não adianta a gente falar as coisas. É saudável. Isso! Uhul! Vamos lá, todo mundo. A gente precisa passar muito tempo juntos, né? E a pergunta é: quantos sacos de sal ao longo da sua vida você já comeu com Deus? Quanto tempo você passa oração, com Deus? Né? Que não é só aquele tempo. O tempo que você passa com Deus. Como tem sido a sua vida? Porque isso está estritamente ligado à maneira da gente confiar em Deus e ter paz profunda no coração. É fácil a gente desconfiar de um Deus com quem a gente não fala frequentemente, com quem a gente não come muito sal, que a gente não tem conexão. Esse é o ponto. Salmo 9:10, a Bíblia fala: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Nós confiamos em Deus quando nós conhecemos Deus. E conhecemos Deus quando a gente constrói intimidade, quando a gente passa tempo, quando a gente vive coisas juntos, compartilha a nossa vida com Deus e permite Ele entrar e reconhece Deus nos nossos caminhos. E Deus, essa é a promessa, jamais abandona aqueles que o buscam. Então, hoje, basicamente, a gente aprofundou um pouquinho mais sobre oração, esse exercício espiritual. A gente viu lá como que o Mestre nos ensina a orar por meio da conhecida oração do Pai Nosso. A gente firmou o entendimento sobre responsabilidade e controle, que a gente deve assumir responsabilidade e confiar, não nos preocuparmos com aquilo que está no controle de Deus, porque Ele vai cuidar. E a gente viu sobre um indicador muito legal da gente verificar e sempre analisar na nossa vida. A paz, uma paz que não é circunstancial, uma paz que é de Deus, que excede todo o entendimento. Como a gente fez no domingo passado, para casa. E o para casa é o para casa que a gente teve na semana passada, né? Vamos voltar domingo que vem, se planeje para isso, a gente está juntos novamente para o nosso último encontro sobre ansiedade. Orar agora com uma perspectiva diferente. Eu tenho certeza que a gente não esgotou todas aquelas passagens bíblicas, né, da semana passada, então vamos continuar nelas. E queria compartilhar com vocês, a gente vai compartilhar também esses slides, né, para você meditar mais profundamente ao longo da semana, nesse exercício de consciência proposto lá no século XV por Inácio de Loyola. Eu procuro praticar isso e é algo que me ajuda bastante. Ajuda nesse elemento aqui da oração. Às vezes, em 5 minutos, se eu tenho, ou 10 minutos, dá para passar essa sequência. E se a gente observa, vem da oração que Jesus nos ensinou, vem do Pai Nosso. Ele fala o seguinte, o Inácio de Loyola:
Tenha consciência da presença de Deus. Vá para o mundo de Deus. Entenda que Deus está à sua volta. Essa é a primeira coisa. Segundo, relembre o seu dia. Eu costumo fazer isso na hora do almoço. Então eu procuro lembrar da manhã. Relembre o seu dia com gratidão. Eu saí de casa com a minha família, eu fui para o trabalho. Então, puxa, quanta coisa para agradecer. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho. Muita coisa para agradecer a Deus. Identifique as emoções ao longo dessa manhã ou desse dia, o que mais tocou o meu coração, as emoções que surgiram ali, as coisas mais marcantes. Identifique isso e ore por aquilo que mais te perturbou. Coloque diante de Deus, porque aí está o ponto para o nosso crescimento. Nós colocarmos essas coisas diante de Deus. Depois, olhe para frente, olhe para o resto do seu dia ou para o dia seguinte e fala o que vai acontecer, o que tem planejado na sua agenda. Coloca isso diante de Deus. Confie no controle de Deus. Peça a direção e as bênçãos de Deus para que Ele te guie dessa maneira. Muito obrigado. Você vai receber esse slide, mas eu vou voltar aqui. Não vou voltar mais porque já bagunçou tudo. Mas você vai receber o slide, não se preocupe, eu passo para você. Muito obrigado, queria chamar o Fred aqui, por favor.